Mas eu queria continuar ainda na história do Gilmar Mendes, porque a gente saiu perguntando para vários e vários juristas e muitos analistas políticos e muita gente contra Gilmar Mendes, inclusive vários políticos como os senadores, né? Aqui no nosso chat tem muita gente saindo em defesa de Gilmar Mendes, né? Tem gente falando aqui, olha, eu acho que no final, Juliano, eu acho que no final Gilmar Mendes está certo. Ele está defendendo a democracia, porque são ataques incessantes desses golpistas, né? Não dá para confiar. Então, as pessoas vão falando aqui, ó, tem a Joana também, falou assim, olha, Gilmar Mendes, apoiamos você, estamos do seu lado. E a gente começou a procurar vários juristas que estão aí concordando com a decisão de Gilmar Mendes. E vai chegando por aqui no nosso All News o professor da Fundação Getúlio Vargas, o Fernando Neisser, que está aqui conosco e está nesse papel difícil, sair em defesa de Gilmar Mendes, neste momento que todo mundo vai para o ataque do Gilmar Mendes. Queria saber, professor, em primeiro lugar, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui no nosso All News. E o senhor diz que, tecnicamente, a decisão de Gilmar Mendes está correta, é isso? Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia, Léo. Sempre um prazer estar aqui conversando com as pessoas que acompanham o All News, conversando com vocês. Fabiola, eu tenho absoluta segurança que a decisão dada pelo ministro Gilmar Mendes é sólida juridicamente. Entendo que ela tem efeitos políticos e não me cabe fazer a análise política, nem dos efeitos que vai ter isso no jogo partidário, nas eleições ao Senado, muito menos do momento, da oportunidade disso agora. Mas do ponto de vista jurídico, a decisão me parece bastante sólida. E me parece bastante sólida basicamente por dois motivos. O primeiro deles é existe uma série de leis que ainda valem no Brasil, que ainda são válidas e vigentes, que são anteriores à Constituição de 88. É normal, né? Um monte de leis, o nosso próprio Código Penal, ele é da década de 40, e a nossa Constituição é de 88. O que fazer diante dessa situação? Entende-se que não é possível, em relação a leis que são anteriores à Constituição, entrar com aquilo que a gente chama de ADI, as ações diretas de inconstitucionalidade, porque uma lei anterior à Constituição não poderia sofrer uma ADI. Então, o que pode ser feito? Essa ação, que é aquela que o ministro Gilmar Mendes analisou ontem, que é chamada DPF, que analisa essa ideia de preceitos fundamentais e faz algo que no direito constitucional a gente chama de filtragem constitucional. É como se eu pegasse uma lei lá dos anos 40, dos anos 50, que foi feita com base numa outra Constituição, numa outra realidade, e jogasse ela num filtro da nossa Constituição de 88, da nossa realidade atual. E visse o que sai daquele filtro. Sai a lei inteira? A lei é inteira válida. Não sai nada? A lei é inteira inválida. Sai uma parte? Parte dos artigos são declarados incompatíveis com a Constituição, outra parte não. E foi exatamente isso que aconteceu. Por que o ministro Gilmar Mendes entendeu que parte da lei do impeachment, que é de 1950, portanto 75 anos atrás, feita sob uma outra Constituição, a Constituição de 1946, não seria válida de acordo com a lógica da Constituição de 88? Primeiro, porque o Supremo Tribunal Federal era outro. O Supremo Tribunal Federal não era o Supremo de hoje do ponto de vista dos papéis que ele cumpre. Naquela época, o Supremo era nada mais do que a última instância do Poder Judiciário, era como se fosse apenas uma alta instância de recurso. Os ministros do Supremo tinham um papel pouco mais alto do que um alto funcionário público. E, portanto, disse o ministro Gilmar, fazia sentido que as regras de impeachment desses altos funcionários públicos fosse equivalente a de outros altos funcionários públicos, como os ministros de Estado, o que foi, de fato, equiparado na lei de 1950. A Constituição de 88, ela traz uma outra realidade para o Supremo e traz para o Supremo exatamente esse papel de árbitro, esse papel de, enquanto igual aos outros poderes, equivalente e equilibrado, mas de dar a última palavra sobre a lei. Para você ter uma ideia, Fabiola, não existia, em 1950, o que a gente chama de controle concentrado de constitucionalidade, as ADIs. Quer dizer, o Supremo não fazia esse embate constante com o parlamento como a Constituição de 88 mandou ele fazer. O controle concentrado aparece no Brasil pela primeira vez em 1965. 15 anos depois da lei do impeachment. Então, o primeiro motivo que me parece razoável e sustentável da decisão do ministro Gilmar
é dizer que aquele Supremo e aquela realidade não são os mesmos de hoje. O Supremo hoje tem um papel de um alto poder, de equilíbrio, de árbitro que não tinha, e, portanto, o Senado não pode ter essa mesma força de derrubar um ministro com uma maioria simples, por exemplo, como tinha, que se havia naquela época. E um segundo argumento que me pareceu muito convincente, o ministro Gilmar, ele traz todo o histórico de estratégias que governos autoritários foram criando nas últimas décadas para tornar nulo ou muito pequeno o poder judiciário. Né? A gente sabe que ninguém gosta de se dizer autoritário. Nenhum governo gosta de dizer que é uma ditadura. Então, todo governo se diz democrático. Mas, quando o judiciário se coloca contra os desígnios do governo, esse governo, algumas vezes, quando tem esse caráter autoritário, ele vai lá e, por exemplo, aumenta o número de ministros da Corte Superior. Parece democrático, parece ótimo. Fala, nossa, tem tanto processo na Corte, vamos aumentar o número de ministros. Quem vai ser contra isso? O problema de aumentar o número de ministros é que se você tinha um cenário, por exemplo, de 9-2 contra você, presidente da República, e você fala, vamos aumentar de 11 para 19, você vai indicar 8 e vai passar a ganhar de 10-9. Esse tipo de diluição do Supremo Tribunal Federal é estudado já há bastante tempo como uma estratégia autoritária, uma estratégia golpista, como tantas outras que o ministro Gilmar traz. E uma delas, exatamente, é essa pressão constante de cassação dos membros do Poder Judiciário, que ficariam com isso tolhidos ou acovardados, de certa forma, no exercício das suas prerrogativas. Dizer que o bom ministro ele não tem que ter medo de nenhuma cassação e ele tem que enfrentar, é fácil da boca para fora. Quando você tem um Senado e uma estrutura golpista trabalhando para restringir a liberdade do Supremo, me parece absolutamente razoável a linha de argumentação. Por fim, Fabiola, não houve uma blindagem, né? Uma blindagem impede que entre um tiro. O que aconteceu foi, se tirou a facilidade extrema que havia para colocar na parede o Supremo Tribunal Federal, criando uma fase técnica que é exigir que a Procuradoria-Geral da República concorde que aquela acusação feita tem fundamento e constitui, pelo menos em tese, crime de responsabilidade. Não me parece que seja algo irrazoável ou que torne mais fraca a nossa democracia, se não o contrário. Coran, mas parece claro que uma lei de 1950, elaborada sob outra Constituição, ela pode ser modernizada, até deve ser modernizada. A questão é saber como fazer isso, né? E esse argumento, que me parece o argumento mais preocupante da decisão do Gilmar, preocupante no sentido de que poderia fazer algum sentido o ministro agir, de que vai derrubar ministro do Supremo com maioria simples. Isso não é fato, né? Porque se nós formos analisar, no artigo 52 da Constituição, está estabelecido ali que, na decisão de mérito, ou seja, na hora de apreciar se o cargo do ministro vai ser mantido ou não, a decisão se dá por 2/3. Então, quer me parecer que a Constituição já resolveu esse problema. E a minha pergunta é, não seria o caso de modificar isso, modernizar a lei por meio de projeto? Existe um projeto, está lá, foi feito por uma comissão de juristas, inclusive sob a supervisão, coordenação do ministro Ricardo Lewandowski, que era ainda ministro do Supremo quando fez esse trabalho, e o trabalho foi absorvido num projeto de lei que foi subscrito pelo Rodrigo Pacheco, à época em que ainda era até presidente do Senado. Esse projeto traz a modernização, estabelece um rito, trata inclusive quem é que tem competência para representar ou denunciar ministros do Supremo por crime de responsabilidade, e amplia, em vez de restringir o leque. Hoje está lá qualquer cidadão, inclui-se, o projeto mantém, qualquer cidadão pode denunciar ministro do Supremo no Senado, mas inclui sindicato, inclui a OAB, inclui partidos políticos com representação no Senado, ou seja, amplia o leque. Não é mais adequado tratar dessa matéria pela via legislativa? Não é uma intromissão
do Gilmar Mendes, eventualmente até do Supremo, se a decisão dele for ratificada pelo plenário, uma intromissão nos poderes do Legislativo? Josias, seria ótimo se o Congresso Nacional modernizasse a lei do impeachment, mas não fez isso. O Supremo, julgando a DPFs, fez a filtragem e tornou inválidos artigos do Código Civil nosso, que eram de 1916, antes do Código de 2002, do Código Penal, do Código de Processo. Há uma urgência, muitas vezes, em resolver questões que estão pendentes, e se o Congresso não age, o Supremo não pode agir no lugar do Congresso fazendo uma nova lei. O que ele pode é fazer a filtragem constitucional. Quando se pergunta, puxa, mas de 88 para cá passou tanto tempo, por que agora? Porque agora ajuizaram uma ação para fazer esse questionamento, ninguém tinha entrado com essa ação. Não havia o tema do impeachment de ministro supremo na mesa de discussões políticas do Brasil. Foi em setembro que foi ajuizada a ação, se não me engano, pelo Partido Solidariedade, e razão disso foi analisado. O Supremo não poderia, do nada, dizer vamos atualizar ou vamos fazer a filtragem constitucional da lei do impeachment sem que alguém tivesse ajuizado uma ação. Então, me parece, José, eu concordo com você, que seria ótimo, seria fantástico se o Congresso cumprisse a sua missão, mas às vezes o Congresso, lamentavelmente, não cumpre. E sobre o segundo ponto, a questão da legitimidade para propor, eu trago uma ponderação. Eu confesso, José, que não me convence a ideia de que o povo poder fazer tudo sempre é mais democrático. Eu acho que às vezes isso é apenas mais populista. Veja, o povo não pode entrar com uma ação penal contra uma pessoa que pratica um crime. O povo não governa. O povo não julga, o povo não faz um monte de coisa numa democracia, e a gente não diz que a democracia é menos democrática por causa disso. O povo não precisa ter todos os poderes da República para que aquilo seja uma democracia. O povo tem alguns dos poderes. Ele o faz mediante os seus representantes eleitos, e ele o faz também mediante a burocracia do Estado, seja ela escolhida por governantes, seja ela parte do legislativo, seja ela parte do judiciário. A gente não pode esquecer que a nossa América do Sul, né, bebeu muito da fonte do populismo, principalmente naquele momento da década de 30, década de 40, depois década de 50, exatamente a época em que surge a nossa lei de impeachment e, por exemplo, a lei de ação popular, que também é da mesma época e também prevê qualquer cidadão pode ajuizar a ação popular. O que a gente vê na prática hoje? Isso sendo instrumentalizado politicamente, a gente brinca que no interior você tem um cidadão profissional, é aquela pessoa que quando o prefeito, que ele não gosta do partido opositor ao dele, está no governo, ele entra com 3.000 ações populares questionando tudo que é feito. Quando é do partido dele o prefeito, ele dorme em berço esplêndido e não questiona nada. Só assim é usada a ação popular hoje em dia, praticamente. O uso legítimo, que se imaginou bonito, democrático, é uma utopia. Mesma coisa, com todo respeito, acontece com relação a essas denúncias de pedido de impeachment. Instrumentaliza-se pessoas, usa-se nomes para entrar com as ações. Com esse argumento, pode-se chegar, por exemplo, à conclusão de que também essa fórmula casuística do Gilmar Mendes, não, só o Procurador-Geral da República pode fazer. Quem é hoje o Procurador-Geral da República? É o Paulo Gonet. Foi sócio do Gilmar Mendes no IDP, que é uma instituição de ensino, que foi fundada pelo ministro, hoje é administrada pelo seu filho. O Paulo Gonet foi indicado para a Procuradoria-Geral da República, e não estou aqui desmerecendo o procurador Gonet, aliás, fez um trabalho extraordinário agora, acabou de fazer, no caso do complô do golpe. Mas ele foi indicado para esse posto com o aval. Houve uma consulta aos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. E ele foi indicado com esse aval. Do mesmo modo que hoje o Paulo Gonet é um procurador com fortes vínculos com os ministros do Supremo, amanhã pode se eleger um presidente de extrema-direita. Já tivemos o Bolsonaro, podemos ter um pior do que o Bolsonaro até, não é? A democracia é isso, nos submete a esses riscos, né? E haverá um presidente desse estilo que nomeará um procurador à sua imagem e semelhança. Teremos, então, um procurador com forte pendor de representar contra ministro do Supremo no Senado. Então, esse casuísmo, não pode isso, pode ser argumentado em qualquer sentido, não lhe parece?
É perfeito isso, Josias, mas assim funciona a democracia. A gente nunca vai conseguir evitar que a democracia sofra ataques. A gente tenta criar o máximo de travas possíveis. Quando eu coloco mais uma instituição de Estado com a força do Ministério Público, que é a Procuradoria-Geral da República, no meio desse processo, eu crio mais uma dificuldade para uma ação golpista. Pode ser que a força golpista seja tamanha que tenha 2/3 do Senado, que tenha a Presidência da República, que tenha o Ministério Público Federal. É claro que pode acontecer, como pode acontecer de ter as Forças Armadas e não precisar de nada disso. Mas é tarefa dos democratas criarem obstáculos para o exercício abusivo. E me parece que aqui isso foi feito com correção. Eu entendo a crítica política do momento em que isso aconteceu. Eu entendo o debate que se tem por trás da eleição do Senado, 2/3 que vão ser renovados, uma estratégia que vem se construindo por parte de alas do bolsonarismo de ocupar ou tentar ocupar esse espaço exatamente para fazer esse tipo de pressão ou de chantagem política, e, portanto, isso seria lido como uma resposta política do Supremo, mas, ainda assim, me parece que há solidez jurídica na decisão, e democraticamente é saudável que assim seja. Nós não queremos um Supremo frágil. Ele vai ser imune? Nunca vai ser imune. Mas ele é menos frágil hoje do que ele era ontem. Nasser, bom dia, obrigado aqui pela presença. Com relação à questão dos dois desdobramentos possíveis, né, como é que você vê isso do ponto de vista jurídico? O tema está entrando na pauta do Supremo Tribunal Federal, na plenária virtual, deve ficar de 12 a 19 por lá. A gente sabe que nos votos, os ministros, muitas vezes, eles não votam simplesmente sim e não. Eles, às vezes, modulam a decisão. Sim, porém, com tal coisa. E é claro que esse é um tema político importante, inclusive com desdobramentos corporativistas dentro do próprio Supremo. Você acha que é possível haver essa modulação, ou seja, o Gilmar jogou um bode na sala e agora os outros ministros vão modular essa decisão dele através do voto virtual? E, segundo, acho que o próprio presidente Alcolumbre e outras pessoas falaram, não, qualquer coisa a gente aprova uma PEC aqui se o Supremo decidir aquilo lá. Se o Senado aprova uma lei ou uma PEC, alguma coisa assim, isso muda ou isso não muda a questão do Supremo? Eu lembro até que você tem termos como marco temporal, que aí tem aquilo, né? O Supremo decide, o Senado vai e muda, e aí depois fica aquela coisa, aquela dúvida se é ou não para seguir o quê? Vamos lá, Léo. Primeiro, bom dia, sempre um prazer também dialogar contigo. Modulação, normalmente, é uma discussão sobre tempo, é uma discussão sobre para quais tipos de situações se aplica uma decisão. Ela se aplica a tudo daqui para frente, ela se aplica a tudo, mesmo aquilo que já está em andamento. Nesse caso, não me parece possível falar de modulação, porque não existe nenhum pedido de impeachment contra ministro que tenha sido aceito e que esteja caminhando, que esteja sendo processado. Então, não seria o caso de se reconhecer que algum desses pedidos que já estivesse sendo aceito pudesse continuar, por exemplo, até o fim. O que existe apresentado e não analisado não é um pedido formalmente que esteja em andamento. Portanto, não seria caso de modulação. Mas, entre o período que vai ficar aberto esse plenário virtual do Supremo para análise da tutela concedida pelo ministro Gilmar, por exemplo, algum ministro pode pedir destaque, o que retira do plenário virtual e faz com que isso precise entrar no plenário físico, né, onde os ministros debatem ali na frente da TV Justiça, na frente de toda a população. Mas isso só aconteceria daí no ano que vem, depois do retorno do recesso. A gente tem que lembrar que dia 19 de dezembro é o encerramento das atividades do ano judiciário. E o que aconteceria se o Congresso Nacional aprovasse uma PEC que, por exemplo, retornasse a capacidade de qualquer cidadão e cidadã de propor pedido de impeachment contra o ministro Supremo, ou que até retornasse o quórum menos relevante para que houvesse o recebimento e, portanto, o afastamento inicial ou depois a cassação. Nesse cenário, alguém poderia levar esse tema, aí sim, por ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo, porque aí seria algo posterior à Constituição de 88. O Supremo tem decisões inúmeras dizendo que PECs podem ser inconstitucionais, não é porque ela mexe no texto da Constituição
que ela é blindada contra essa análise, porque ela pode violar aquilo que a gente chama de cláusulas pétreas, que são as partes que não podem ser mudadas nunca da Constituição. E se o fundamento da decisão do ministro Gilmar é a interpretação que o Supremo dá para o equilíbrio entre os poderes, isso é cláusula pétrea. Então, me parece que se o Supremo achar que qualquer cidadão poder apresentar denúncia contra o ministro Supremo e que um quórum reduzido viola a independência do judiciário, isso não poderia ser apresentado nem mesmo por emenda constitucional e, portanto, é possível prever que, se for aprovada essa PEC e se questionada a sua constitucionalidade, também haveria de ser reconhecida e, portanto, não incorporada ao texto constitucional. Me parece aqui que a gente tem que entender que a Constituição de 88 disse: a última palavra é do Supremo. A gente pode gostar, pode não gostar. Se a gente não gostar, a única saída é derrubar esse Estado e fazer outro, porque a gente não pode mudar a nossa Constituição de 88 para mudar esse arranjo de forças. O arranjo de forças pós-88 veio de um momento de muito trauma nacional, com excesso de força dos poderes políticos, e falaram: precisamos ter um poder menos político para dar essa última palavra e ajudar a segurar esses excessos, o que me parece que vem sendo feito com sucesso nas últimas décadas.